Graça e paz, povo de Deus. Só quem está feliz com Cristo e crê que Ele vai fazer milagre, dê um grande brado de glória a Deus. Aleluia. Porque crente é um povo que crê, irmãos. Amém? Tem fé para viver milagres. Amém? Quero louvar a Deus na vida do pastor, que mesmo não estando aqui, né, me achou de lá tão longe. Misericórdia. Pensa em um vaso tímido, pastor. O senhor vai intercedendo aí, viu, para Deus usar, porque eu sou tímido, irmão. Estou sendo sincera. Então, assim, eu quero louvar a Deus na vida de vocês. Saiba que eu tenho uma honra de ter vocês como um casal referência em minha vida. O Senhor me revelou a sua pessoa. Foi a sua pessoa, a sua humildade, foi a sua vontade de ser um Paulo na vida de outras pessoas, que fez Deus te escolher na terra para ungir um vaso tão insignificante como eu. E eu louvo a Deus porque o Senhor não disse não, né? Mas disse sim. A pastora Osiene criou, assim, preparou tudo, acertou tudo, resolveu tudo e me ajudou, que eu não sabia como seria. Eu nunca imaginei na minha vida que Deus fosse fazer esse negócio comigo. Mas Ele fez. E quando o crente diz, eis-me aqui, pensa no Deus que tem prazer e dizer, pois então agora é comigo. Amém? Então, que Deus louve, que Deus seja louvado na vida de vocês e que vocês vivam perpetuamente o que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Porque mesmo depois que nós fomos levados para casa, ainda tem muita bênção para a vida da gente, porque as nossas descendências, eles irão desfrutar do que o Pai tem para a gente. Amém? Não desmerecendo as orações que já foram feitas, mas eu quero orar mais um pouquinho. Oração não quer demais, né? Enquanto isso, eu já falei com a pastora, eu quero que a diaconisa Laís se prepare, que ela vai trazer, vai me ajudar a pregar. Eu quero convidar a você, meu irmão, não ponha expectativa em mim, coloque em Deus. Amém? Porque Ele tudo pode, e Ele pode nos surpreender esta noite. Mas abra o teu coração e fique na dispensação do Senhor para o que Ele falou ao meu coração. E acredite, antes de Ele me dar esta palavra para vocês, Ele tratou aqui dentro primeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Aleluia, Jesus lindo. Aleluia. E onde Jesus está, alguma coisa acontece. Onde Jesus está, começou, né? Agora aconteceu. Glória a Deus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Como estou, e tira as feridas que o mundo enviou, e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou falso, mas estou sem valor por causa das cicatrices
passou, mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda honra seja dada a ti. Glória a Deus. Tomou um susto, não foi, irmão? Na hora da quebra do vaso. Eu já é o segundo susto que eu tomo de ontem para hoje. De ontem, né? É bem esse, irmãos. Deus, ele, por misericórdia, ele para cada um, ele dá um dom, né, pastor? E essa menina tem um dom de passar através da dança aquilo que a gente às vezes não consegue entender. E eu louvo a Deus pela vida dela. Quero louvar a Deus na vida de todos os membros desta igreja. De todos aqueles que... Eu tomei até um susto que eu nem sabia que vinha. Quando eu cheguei, ela estava aqui. Eita, povo abençoado. Está vindo de uma semana consecutiva de culto também, né? E vigília de obreiro que a gente fez. Para botar assim aquela conversa em ordem. E mesmo assim eu vi que eles não ficaram tristes não. Olha eles aí. Coisa de crente isso aí. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, eu estou aqui. Pai, eu tenho certeza que eu não vim aqui falar de mim. Eu vim aqui falar de alguém que é santo, que é justo, que é fiel e que está acima de todas as coisas. Eu te peço nesta hora, toma a primazia desta palavra.
Senhor, que nenhum ponto, nenhum tio saia, Pai, de qualquer jeito, de qualquer forma, mas que saia com a tua direção. Senhor, tu me conheces, sondas o meu coração e sabe o quanto eu tenho temor da tua palavra. Ó Pai, ninguém entrou por essas portas para ouvir qualquer coisa ou sair vazio. Por isso eu te peço, acampa o teu anjo aqui, Senhor. E em teu nome, Senhor, seja o Senhor falando através da minha boca. Amém, queridos? Irmão, nós vamos fazer menção da palavra. E eu peço à igreja que fique, de pé em nome de Jesus, como a igreja tem o costume de fazer. E a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versos 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra e outros porém para desonra ou para desonra. Depende como esteja a sua Bíblia. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Senhor, aqui eu já fiz a leitura. Agora eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Podeis se sentar. Irmãos, quando eu fui fazer a menção desta palavra, a leitura, e o pastor, ele falou para mim: pastora, deixa Deus te guiar, não se preocupe. Mas assim, eu gosto muito de respeitar aquilo que me dão para ministrar. E se você me vê fugindo disso aqui, é porque eu não tenho um governo sobre a minha vida. É porque eu sou vaso, e como vaso, o oleiro, ele ainda está me moldando. Eu ainda não estou pronta, porque eu creio que no dia que eu ficar pronta, ele me tira da terra, não tem motivo mais para ficar. Então eu sou um vaso que está ali. Eu estou levando ainda em mim o molde de Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Então aqui a gente vai ver uma pessoa que escreve uma carta para alguém. Mas quem é essa pessoa? A quem é endereçada essa carta? Qual o contexto do que foi lido? A gente precisa saber. Estamos diante de uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo a um dos pastores, ao pastor Timóteo. E essa, por sinal, é a segunda carta que ele escreve. E se você for ler o começo do capítulo 2, você vai ver que ele está preocupado com a firmeza da igreja ministerial, com o fundamento da igreja, com a base da igreja. O apóstolo Paulo, ele era aquele tipo de homem que ele se preocupava não só com a igreja a qual Timóteo era o pastor, mas também com a igreja que Tito era pastor. Ele era aquele tipo de apóstolo que, mesmo estando preso, ele não estava nem aí para a prisão. Ele estava preocupado com quem estava solto, porque na mentalidade do apóstolo Paulo, ele como preso, ele estava solto, porque quem estava solto é que estava preso. Que doideira! O apóstolo Paulo preso, preocupado com as igrejas. Por quê? Porque ele sabia que eu e você precisaríamos ouvir a palavra. Então alguém precisaria se manter na presença. Para se mantendo firme na presença, a palavra chega até a mim, até a você. E por isso ele vai escrever a Tito. Interessante que ele vai dizer assim no versículo de número 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia o homem fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Olha o que eu acabei de falar. A preocupação de Paulo era em que todos tivessem a mesma oportunidade de aprender através de ensinamentos aquilo que Deus revelava para ele, e ele passava para a sua igreja. Só que o apóstolo Paulo não nasceu um vaso de honra. Olha o mistério.
o apóstolo Paulo não já nasceu um vaso de honra. A minha Bíblia vai dizer em Atos, capítulo de número 9, que ele ameaçava a igreja do Senhor. Que apesar dele achar que estava fazendo o correto, ele estava prejudicando a igreja do Senhor. Primeiro, antes do capítulo 9, ele vai assistir a morte de um homem que a Bíblia vai dizer que quando buscaram por diáconos para poder ajudar na organização ministerial da igreja, eles foram buscar homens na qualidade de homem cheio do Espírito Santo. Não podia ser de qualquer jeito. E também tinha que ser homens de boa reputação. E também homens de sabedoria. Interessante que o primeiro nome alistado foi o de Estevão. A Bíblia vai dizer no capítulo 7, a Bíblia vai falar que aquele homem, ele tem uma vontade, um desejo de ensinar Jesus para a igreja, de falar de Jesus, de pregar o evangelho, tão grande que estava deixando com que aquelas pessoas que não concordavam com comichões no ouvido. E elas não suportaram ouvir, até que mataram Estevão. Interessante que Paulo estava lá e ele viu aquela cena. Interessante que as vestes de Estevão vai parar aos pés de Paulo. Paulo não sabia, mas Deus estava dizendo assim: eu vou levantar você, marquei você, vai ser você. Olha bem para o manto que está no chão, porque o próximo será você. Só que eu levantei como diácono. Você vai fazer muito mais, porque você vai sofrer muito mais. Porque tem gente que pensa que ser vaso é andar cheio o tempo todo. Só que tem momento que nós precisamos nos esvaziar para fazer uma faxina, fazer uma limpeza, ver o que está fora do lugar, o que precisa ser mudado para ser cheio novamente. Olha que loucura, irmãos. Olha que doideira de crente. Então a Bíblia vai dizer que vai Saulo, que se você for buscar, Saulo e Paulo é a mesma coisa. Deus não pegou Saulo e mudou para Paulo. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Uma interpretação é na linguagem grega, a outra na hebraica, mas a mesma coisa. O que acontece? Agora ele vai. Eu imagino o Chapeuzinho Vermelho, né? Eu vou para casa agora, eu vou. Só que ele não foi para casa. Ele não foi com o propósito que ele tinha em suas mãos. Uma carta a qual ele tinha direito de prender quem ele encontrasse pela frente, que ele achasse que estivesse errado. Só que a Bíblia vai dizer que o homem pode até fazer planos, mas são os planos do Senhor que irão prevalecer. Quantos aqui nunca imaginaram que estaria na casa do Pai? Quantos aqui nunca imaginaram que seria um instrumento na mão do Pai? Mas estão. Inclusive eu nunca pensei, nunca imaginei. O meu maior sonho era ir morar na lua quando criança. Deus falou: não, vou te levar para morar no céu, mas primeiro você vai ter que pagar o preço na terra. Vou te levantar, vou te moldar, vou te mudar, vou te mostrar que não são as tuas vontades que vai prevalecer, mas são as minhas na tua vida. Você compreende isso? Louvado seja Deus. Tá Paulo indo. O que acontece com ele? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele agora não sabia mais ter um encontro marcado. Sim, com quem? Com Jesus. E quando Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele agora vai querer saber quem é Jesus. Mas quem é você? Eu imagino Jesus dizendo assim para ele: Saulo, eu sou a porta estreita. Eu imagino o Senhor Jesus se comunicando, pastora, para ele assim: Saulo, eu sou a pedra angular. Eu sou o pão da vida, a água que mata a sede. Eu sou a porta que te leva para os céus. Saulo, eu sou aquele que desceu do terceiro céu e hoje está aqui, porque a tua alma me pertence. Saulo, eu estou aqui porque até antes de você cruzar o meu caminho, você era perseguidor, mas a partir de agora tu serás perseguido, Saulo. Saulo, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que vai caminhar contigo. Eu sou aquele que vai mudar a tua vida, a tua história. Eu sou aquele que vai colocar amor pelos crentes no teu coração.
Saulo já levanta dali meio atribulado, meio cego, não enxergava mais nada, porque a glória é grande. Ali, aquelas pessoas que estavam com ele, saíram com ele, não entenderam nada, não viram nada. Porque tem coisa, pastor, que Deus só mostra para um. Tem outro que ele mostra para alguns. E tem coisa que ele mostra para todos. Nesse caso, o tratamento era com Saulo. E ele segue. Interessante que a gente vai ver uma conversão de imediato. Atos 9 vai dizer que Saulo passou 3 dias em jejum, sem comer e sem beber. Você consegue imaginar um crente de 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passar 3 dias sem comer e sem beber? Por quê, pastora? Porque está querendo mais de Deus? Você consegue imaginar um crente cozinhar para a esposa, para os filhos, preparar tudo, e ele fala assim: eu estou sem fome, eu não estou com fome. Mas na realidade, a carne para alguns pode estar fraca, mas o espírito está forte. Porque, ao contrário, para o crente crescer, ele tem que descer. Para o crente ter comunhão com Deus, ele tem que descer. Para o crente ser um vaso que é sensível à voz do Espírito Santo, ele tem que descer. Porque quando ele desce, Deus cresce na vida dele. Olha que loucura. Mas é assim a contagem dos crentes. Então agora ele está jejuando, e Deus agora vai liberar para ele uma visão. Ele não foi nem batizado. Olha que mistério. O homem não foi nem batizado, e ele já vai estar vendo. Ele vai ver endereço, ele vai saber o nome de quem vai bater na sua porta, e ele vai saber o que aquela pessoa vai fazer lá. Aí Deus agora já tinha revelado para Paulo, né, que era Saulo, que é a mesma coisa. Vai dizer: Ananias, vai lá, o endereço é tal, tem um lá que eu quero. Ele vai contender com Deus, porque na igreja também tem isso. Aqui não tem, não, tem lá fora. O senhor já vai levantar, pastor? Oxe, tem tão pouco tempo que ele está na igreja. O senhor já vai levantar? Vou, filho. Mas por que? O senhor não viu o que falaram dele? Fizeram isso com Saulo. Ananias fez isso. Só que Deus, ele tinha a resposta na ponta da língua. Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Irmãos, não queira ser apenas um vaso, queira ser escolhido no meio dos vasos. Porque vaso a gente tem um monte dentro de casa. Vaso a gente tem dentro de casa para tudo. Aqui eu preciso de um vaso para pôr água, está aqui. Um vaso para colocar azeite, está aqui, glória a Deus. Um vaso para estar lindo como esse aqui está. Olha esse daqui, irmão. Eu sou apaixonada por vaso de barro, pastora. Porque eu olho para ele e falo assim: meu parente. Falo, meu parente. Porque nós somos assim. Um vaso de barro. Uns grandes, outros pequenos. Só que ninguém é melhor que ninguém. Porque uns Deus precisa que sejam maiores, para poder colocar em lugares mais altos. Só que outros têm que ser menores, para ficar lindo como está aqui o púlpito. Mas todos têm o mesmo valor diante de Deus. Aleluia. Então ele vai, não vai porque ele quer ir, ele vai porque Deus mandou ele ir. Agora Saulo tem a escolha, porque ele vai receber a visita de Ananias. E Ananias vai dizer que o Senhor Deus o enviou ele ali. Saulo poderia voltar e continuar na mesmice, mesmo depois de ter o encontro com Jesus, mesmo depois de ver que aquilo que ele teve como visão se cumpriu depois de 3 dias, mesmo de ser impactado pela glória que o deixou de momentaneamente cego, tordeado, precisando de ajuda para chegar até o lugar. Ele poderia assim dizer: não, porque eu sei o quanto eu persegui a igreja, e eu sei o quanto eles irão me perseguir. Mas ele decidiu obedecer
o chamado. E todas as pessoas, escute isso que vem da parte de Deus. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas mudam. Porque quem muda não é o homem, é o Espírito Santo que habita na vida do homem. E para o Espírito Santo que habita na vida do homem, mudar, o homem precisa deixar ele trabalhar. Porque o Deus que nós servimos não é invasor. Ele não vai abrir a tua cabeça, rachar a tua cabeça e colocar lá dentro nada. Ele é educado, é aquele cavalheiro. Eu imagino que o pastor seja assim com a pastora. Tá de lua de mel, né? Abrir a porta do carro, deixar ela sentar, ver se a saia ou o vestido está realmente tudo dentro do carro, fechar a porta. Eu imagino, porque não é os anos que estão casados que vai deixar a gente com o casamento na mesmice, não é, pastora? Sou 30 anos, tenho 30 anos de casada. O meu casamento é sarado, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. 20. Glória a Deus. É bênção. Eita glória. Agora, Saulo já está sabendo que o negócio não vai ser fácil. Por quê? Ninguém precisa falar para ele. Ele era perseguidor. Ele sabe o que um perseguidor faz com quem é perseguido. Está entendendo até aqui? Eu estou falando de vaso, amém, irmãos? Eu vou chegar lá no nome de Jesus. Quem era eu, pastora? Que tipo de vaso era eu? Porque fizeram essa pergunta, eu falei, sangue de Jesus, Deus dos crentes, me mostre quem era eu. Quem era a pastora Dionei? Uma pessoa insuportável, uma pessoa ignorante, estúpida, uma pessoa que amava uma farra, uma pessoa que amava uma lambada. Eu queria ver ninguém ganhar lambada onde eu estivesse. Eu queria era a prova. Uma pessoa que amava uma rocha, amava um samba. Eram as 3 tipos de dança que eu gostava. E Jesus, o Jesus dos crentes, resolveu no meio de tanta gente olhar de lá do alto. E Deus olhou lá no lamaçal, no charco de lodo, na lama mesmo. Ele falou, tem um pontinho ali que eu quero. Eu quero esse pontinho. Sacode aí. Anjo, vai lá, sacode aí. Tira da lama. Tira do fracasso. Tira da podridão. Porque este vaso é escolhido por mim. Mas e agora? Jesus me ganhou para ele. Usou quem? Meu filho. 11 anos. Para que eu tivesse a curiosidade de saber por que ele ia na igreja. Até que eu fui. Não gostei porque parece que contou minha vida. Eu fiquei chato. Eu falei, no mínimo alguém contou para o pastor. No mínimo alguém abriu a boca e falou que eu vinha para a igreja. Sumi. No dia que a minha irmã congregava lá, não foi. Eu falei, pois hoje eu vou. Porque hoje eu quero ver se ele vai contar minha vida de novo. Minha irmã não foi, mas Deus estava lá. Contou tudo. Me apaixonei. Me apaixonei pelo Jesus dos crentes. Me apaixonei por esse Jesus. Eu tenho 15 anos que eu sirvo a Cristo. Desses 15 anos que eu sirvo a Cristo, te digo com toda a pureza de alma, todas as vezes que eu tenho que pregar, eu choro e falo, Deus, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado. Eu não quero envergonhar o evangelho. Eu não quero ser uma vergonha. Mas me ensina a me limpar, Jesus. Me ensina a melhorar. Porque eu preciso dar testemunho. Porque nós não podemos nos acostumar com o chamado. Quando se acostuma com o chamado, com a posição, o pecado vai nos rodear. Nós podemos até olhar para trás e nem percebemos. Porque o pecado na iniquidade vai entrando aos poucos. Isso é sério. Deixa eu te dizer. Se você me perguntar hoje, pastor, a senhora dança? E muito no espírito. Eu sou pentecostal, meu filho. Até o tutano, aqui eu tô tímida. Mas tu não sabe de nada, crente. Amo bailar para Jesus. E me espelho em Davi, pastor, que não estava nem aí da posição de rei. Ele estava bailando, porque maior é aquele que o chamou. Não podemos ter vergonha.
descalçou, tirou as suas vestes, aleluia, e bailou com vestes simples, porque ele estava dizendo: maior é o que está em mim do que eu. Só que tem uma coisa: quando a gente se posiciona diante do Deus que nós servimos, vai ter alguém que vai tentar zombar da nossa fé. E às vezes são da própria casa, que vai dizer: ih, virou crentinha, todo dia agora está na igreja. Misericórdia, para que isso? Só que nós não somos crentinha, nós somos menina dos olhos de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido por Deus. Nós somos máquina de debulhar trigo. Nós somos, aleluia, testemunha desse Deus vivo que nos achou na lama, na podridão, na sujeira lá de fora, na escassez da fora, mas nos lavou no sangue carmesim. Louvado seja Deus. Saulo agora, ele começa a construir a sua nova história, porque até o caminho ele perseguia, mas agora ele vai ser perseguido. Agora ele vai ter que ganhar a confiança dos seus irmãos, porque nem todo mundo vai acreditar. A pastora estava orando e falando, vai achar que você vai até o fim. Quem sabe não teve alguns que disseram: isso aí é artimanha para pegar os crentes. Oh, meu filho, errou quem pensou que você ia desistir. Errou quem pensou que o pecado seria maior na tua vida do que a tua fé em Deus. Está entendendo isso aqui? Este homem, Paulo, ele é nada mais, nada menos do que um dos maiores escritores das Escrituras. Olha que forte, pastora. Um vaso de desonra, que perseguia por não conhecer o Cristo Redentor, que desceu e se apresentou a ele. Mas depois que bebeu da água da fonte da vida, ele agora mudou as estratégias. Do Novo Testamento, que são 27 livros, nós sabemos que pelo menos 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. O homem agora começa a ouvir a voz de Deus como ninguém. Deus agora vai o instruir de uma forma tão sobrenatural, que esse homem vai escrever 13 epístolas nas Escrituras. Ele escreve carta aos Romanos, ele escreve a primeira carta e a segunda aos Coríntios. Ele também vai escrever aos Gálatas, ele escreve aos Efésios, ele escreve a Filipenses, ele escreve a Colossenses, ele escreve a primeira e segunda a Tessalonicenses, ele escreve a primeira e segunda carta, como eu falei, ao pastor Timóteo. Ele escreve também, louvado seja Deus, a Tito e a Filemon. Interessante que esse vaso que era de desonra, agora de honra, ele vai escrever 4 livros na prisão, que são as cartas da prisão, carta do cativeiro. Porque quando alguém é chamado por Deus para fazer a diferença, até quando ele está preso, ele faz alguém ficar livre lá fora. Alguém fica livre lá fora, alguém é liberto lá fora, com o testemunho de alguém. É muito forte isso. Ele escreve aos Efésios, preso. Que loucura. Eu quero entender isso. Sabe o que é interessante? No último livro de Efésios, ele vai escrever no capítulo 6, as armaduras de Deus. Como assim? Ele vai ensinar a quem está lá fora a se armar para não ser uma presa fácil. Porque não basta vir na igreja, não basta ter uma escritura, 66 livros na mão.
se você não tiver comunhão com aquele que escreveu. Porque a Bíblia vai dizer, aqui mesmo, ó, que poderoso. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura divina inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. E vem de Deus. Esse homem agora vai ensinar a quem está lá fora, a quem está solto, a igreja em Éfeso, a se proteger, a colocar capacete, a colocar couraça, a ter um escudo, a pegar a sua espada, a usar o cinturão, a colocar as sandálias. Por quê? Para não ser bombardeado. Como, pastora? Sai da igreja. Você está cansada, cansado. Há quanto tempo você está lá e nada mudou? Teu marido não se converteu, teu filho está nas drogas. Olha como a tua vida está, as finanças estão bagunçadas. Sai fora. Quando você não era crente, as coisas eram melhor. É bem assim que Satanás fala. Porque Deus, ele fala diferente. Vai nessa tua força, varão valoroso. Você consegue entender um homem ali amassando, ali preparando, cuidando, debulhando trigo no lagar, com os midianitas tudo quanto é lado, aprontando? Aí Deus agora envia um anjo, Juízes capítulo 6, versos 12, e diz que ele é valoroso. Mas por que a despensa dele não está cheia? Que loucura é essa, pastor? Eu vi o senhor orando ali, até fome. Que mistério é esse? Varão valoroso. Por que eu estou com a mesma roupa e não consigo comprar outra? Por que o dinheiro não dá? Por que não sobra? Mas a gente faz essa pergunta. Só que Deus está dizendo: vai nessa tua força, varão, varoa, valoroso, valorosa. Deus não te vê pelo que você tem, Ele te vê pelo que você é. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: minha pastora, eu queria que a senhora não me escalasse por esse período, que eu quero me recuar porque eu estou endividado, eu não sei como mudar essa situação. Eu falei: escuta o que eu vou lhe dizer aqui na direção do Senhor. O Senhor não te vê pela tua dificuldade, Ele vê pela tua capacidade de mudar o quadro. Você é capaz de mudar esse quadro. Você é capaz de dar a volta por cima. Você é capaz de não ficar perguntando a A e a B o que, ele acha, o que, ele pensa. Espírito Santo, o que eu vou vestir hoje? Eu vi essa roupa, eu estava dormindo, eu estava sonhando. Falei: que doideira. Eu dormindo, eu sonhei como é que eu tinha que vir. Está entendendo isso aqui? Às vezes a gente quer ensinar o nosso dono a trabalhar. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo nós somos um vaso que temos a presença de um Deus. Ah, que loucura, é forte. E o que nós temos que fazer com o vaso que dentro está com a presença de um Deus? Tratar este corpo, este templo, este vaso com cuidado, para na hora de prestar conta a gente não vacilar. Meu Deus, aleluia. Isso é muito forte, igreja. Eu já fui tanto chamada de filho estranho, pastor. Tanto chamado de filho estranho. Porque ninguém me entendia. Ninguém compreendia. Mas desde que Deus me chamou, quando eu ia me vestir, o Senhor falava assim: isso não, veste isso. Deus nunca vai mandar eu vestir aquilo que eu não tenho. Você crê nisso? Mas Ele vai me mandar me vestir de maneira adequada que Ele quer. E quando eu, por não entender e achar que era coisa da minha cabeça, eu ia tentar fazer o que eu pensava que era o certo, eu não conseguia passar pela porta. O Senhor travava meus pés. E eu tinha que voltar. Eu voltava, ficava, fechava os olhos e falava: meu Deus, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Eu me via vestida, aí eu lá, quando eu vestia, é como se eu recebesse uma libertação.
contigo. Vai. Vaso de honra. Você sabia que vaso de honra sofre? Está preparado para o que eu vou ler aqui? Porque é forte. Sofre, irmão. Vaso de honra sofre. Olhe bem. Deixa eu só abrir aqui. Oh, glória. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versos 16. Os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. Um dia eu estava no escritório atendendo, e em um meado de uma pessoa descer e outra subir, o Senhor falou assim: estude sobre o assunto absoluto do ministério de Paulo. E Deus me deu o tema. Eu escrevi ligeiro, chegou a pessoa, eu fui atender, depois desceu, enquanto vinha outra, Deus falava assim: todo o ministério dele foi em prol de pregar Jesus. Meu Deus, Deus me desmantelou ali. Falei: Senhor, eu quero ser crente, eu quero me converter de novo, porque eu preciso. Porque às vezes a gente pensa que nós temos que aceitar Jesus só para poder o marido se converter. A gente pensa que tem que, aliás, a gente pensa que tem que aceitar Jesus só para o marido voltar para casa porque ele saiu. A gente pensa que tem que aceitar Jesus só para Deus abrir a porta de emprego. Aceitar Jesus só para poder Deus curar o câncer. Aceitar Jesus só para poder Deus devolver o órgão sadio que está infectado. Aceitar Jesus é muito mais do que isso. Aceitar Jesus é assumir Jesus como seu dono. Aceitar Jesus é assumir Ele como o centro de tudo na minha e na tua vida. Se não agrada a Ele, não agrada a mim. Ainda que me doa, ainda que eu chore, a vontade dEle tem que perpetuar na minha vida. Meu Deus, é duro, mas é isso, irmãos. É muito forte. E vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, louvado seja Deus, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, lembrei do pastor agora, viu? Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome. Olha aí, pastor. Falei: Deus, você está confirmando a palavra. E nudez. Eu estou falando de um vaso de honra. Eu estou falando de um vaso muito usado. Um vaso muito usado. Um vaso que não perdia tempo. Estava exaltando, engrandecendo e glorificando o nome daquele que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas hoje nós vivemos um tempo que, se Deus não fizer do meu jeito, eu vou embora, eu vou sair da igreja. Se não for da minha forma, não fico. E isso está matando a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a ser liderados. Ser liderados não dói. Mão de pastor não mata ovelha. Mão de pastor é igual mão de pai. Mão de pastor é igual mão de mãe. Mãe não mata, ela só quer exortar para trazer para perto, para não perder o caminho, não perder a direção. Mas muitas vezes pensa que é piada. Muitas das vezes pensa que é porque fulano falou. Deus não precisa da ajuda de fofoqueiro. Ele mesmo fala com os seus. Isso é profundo. Deus não deixou de ser Deus. No dia em que Deus calar na terra, esse mundo se acaba.
mas ainda tem profeta, ainda tem profetisa, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de deuses estranhos, diante do mundo, mas se curvam diante de Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Gálatas, Galatacenses, coisa assim. Tem nome que eu não sei falar não, mas tu se vira, porque eu estou aqui também aprendendo. Até hoje tem nome que passa aí só o sangue de Jesus vertido na cruz. Mas eu estou aqui, isso não vai impedir de eu ser usado, amém, irmãos? Bora lá. Olha isso aqui. Irmão, diante de Deus, eu estou aqui apenas como um canal de bênção. Faça prova com Deus, porque vocês são um povo de Deus. E não saia daqui com nenhum tipo de dúvida. Pode falar para Deus: Deus, se essa mulher saiu de lá daquela rua de trás para vir me dar piada, mata ela no altar, para ela saber que o Senhor é Deus. Pode falar, eu te dou total liberdade, porque eu sei que eu estou aqui amando de Deus. Vai dizer assim, louvado seja Deus, capítulo de número 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Versos 16. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Às vezes, irmãos, nós estamos debaixo do mesmo ambiente. Às vezes nós convivemos, nós cristãos, mais tempo junto do que os nossos irmãos biológicos. É incrível. Eu tenho a família Meia como minha família, porque eu passo mais tempo com eles. Tem hora que eu estou tomando café. Segunda-feira é minha folga, né? Era. A gente não fazia nada, mas agora já faço. Estou em outro mistério. Tomando café ali, eu penso assim: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Estou vendo os obreiros muito parados, não está falando nada no grupo. Vou falar alguma coisa ali. Deixa não. Aí Deus fala uma coisa, eu corro lá e mando para eles. Pensa que não, eu estou buscando. Aí já veio um lá, tocou. Falei: ó, tem um vivo aqui. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente ama as almas, mais a gente exorta as almas a não se perder. Essa palavra, você não vai deixar ela aqui. Em algum momento, essa campanha que os pastores estão fazendo aqui, ela vai servir para você tomar grandes decisões, seja qual for a área: financeira, área sentimental, área conjugal, área espiritual. Muitas das vezes alguém que tinha medo do chamado, o chamado vai ser destravado nesta campanha, porque a obra precisa de ceifeiros. A obra precisa de Paulos na obra. Homens e mulheres que estão dispostos e não disponíveis. Tem diferença, pastor. Disponível: se der eu vou lá. Vamos evangelizar. Se der eu vou. Eu vou ver se eu não tenho nada para fazer. Amanhã, deixa eu ver. Amanhã dá para mim, porque amanhã eu não tenho nada para fazer. Disposto é diferente. Disposto é você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que o profeta Isaías, quando ele num determinado momento que o Senhor o chama, ele já vai ser chamado, é outro que já é chamado tendo visão. Agora a visão daquele cara foi muito forte. Pastor, Deus abriu o céu e mostrar o seu trono de glória, e mostrar os serafins tapando o olho, tapando o pé, voando com as outras duas asas e dizendo que ele é santo. E como se fosse pouco, Isaías vai observar que até o templo está adorando, os dombrais da porta, os alicerces estão se mexendo por causa da adoração. Meu Deus, o que é isso? E ele vai dizer assim: meu Deus, o que será de mim? Eu vou morrer, porque eu estou vendo a sua glória. Aí o Senhor, que ouve todas as coisas e todos, ele envia um serafim com uma tenaz
do altar e tira a impureza dos lábios de Isaías. Eu aprendo, pastor, aqui quando a gente clama, ele diz: pai, eu não estou conseguindo não. Isaías fez: pai, Senhor, eu habito no meio de um povo impuro e eu tenho lábios impuros. Ele falou: eu vou tratar seu lábio agora, venha. Também quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? O vaso disse: envia a mim, eis-me aqui. Me mostra ele primeiro dizendo: dá um tempo aí que eu vou arrumar um negócio lá em casa, eu vou preparar umas coisas. Não, me envia, vem. Ele vai mudar. Vem. Agora ele muda. Porque isso acontece com todos. Poderia te citar aqui vários. Inclusive o Espírito Santo me mostra outra. A mulher samaritana. Vem. Com seu vaso. Deus não deixa cair não, senão eu estou mais ou menos lascada. Com seu vaso na mão para buscar água. Jesus já estava lá esperando. Depois de alguns minutos de prosa, de conversa, aquela que antes era taxada pelas demais e pelos demais como uma mulher impura, adúltera, que havia tido 5 maridos, que estava com ela não era dela, agora já se torna uma mulher pregadora da palavra. Por quê? Porque Jesus, o profeta maior, teve que descer naquele lugar, dar uma paradinha para dizer: minha filha, está perdendo tempo, minha filha. Pega as trouxas, cai fora. Esse marido não é teu. Tu já teve 5, mas agora tu está com o marido dos outros. Você está entendendo, igreja? Tem hora que somos nós mesmos que nos colocamos no deserto. E Deus só tira crente teimoso, rebelde, desobediente do deserto quando ele decide ser vaso de honra. Isso é muito forte, irmãos. É muito profundo. Eu digo porque eu era um vaso de desonra. Já falei aqui. Mas o Senhor, Ele falou: eu consigo mudar aquilo ali. O vaso é ruim. O vaso é ruim. No meio de 200 tipos de barro, né? A gente já sabe da história. Apenas 8 faz barro. Só 8. Deus falou: no meio dos 8 eu vou arrumar um desses 8 aí. Eu vou fazer um vasinho lá para aquela menina lá. Vou tirar ela dessa lama. Deu certo. Para dar certo, eu tive que querer. Você tem que querer. O Senhor não vai invadir o seu coração. Ele não invade o meu coração para nada. Eu tenho que me dispor. Eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a fazer diferente. Eu estou disposta, Jesus. E aí Ele muda. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Que vaso é você? Onde você se enquadra dentro desta pregação? Como um vaso de honra. Eu não quero falar sobre quando você não conhecia Deus. Não. Porque quando a gente não conhecia Deus, nós era o pior vaso dessa terra. Não era feito de barro, não. Era feito de zinco. Trem ruim mesmo. Mas como Ele nos quis, Ele mudou. Mas e agora? Depois do encontro com o noivo, como diz Isaías 54, com o marido, como tem sido? Você tem deixado Ele ter acesso ao seu coração? Você tem permitido que o teu noivo, que há de tocar em breve, não vai demorar, as trombetas nos céus anunciando a sua chegada, Ele vai chamar você pelo teu nome? Será que nós estamos com o nosso comportamento de hoje? Será que nós estamos nos preparando para ser noiva de alguém tão sobrenatural de poderoso? Em nome de Jesus. Irmãos, nada nesse mundo vale a tua salvação. Já foi comprada. Jesus já pagou o preço. Ele já enfrentou a minha e a tua luta, porque nós não éramos capazes. Agora nos posicionemos, Vamos fazer um esforço. Sabe aquele cantinho que você tem lá na sua casa, que é teu e dele e teu? Chega lá hoje. Encoste naquele cantinho.
Põe a tua mão assim em cima da tua Bíblia e diz assim: Deus, se o Senhor usou aquela jumenta lá hoje, como o Senhor usou a jumenta de Balaão para despertar aquele homem, que eu venha sonhar com tudo que o Senhor quer que eu mude na minha vida. Isso aqui eu te digo com toda a pureza de alma. Se Deus não te responder, é porque eu não estou sendo usada por Ele aqui. Mas faça. Abra teu coração e faça. E Ele vai te dizer: não sou eu. A Bíblia diz, pastor: examine-se o homem a si mesmo, então coma do corpo e beba do sangue. De quem? De Cristo, pão da vida, sangue carmesim. Fala para Ele. Porque se Ele não conseguir colocar na minha cabeça o que eu preciso fazer para melhorar, porque estou na fila da mudança, pastor. Eu falo isso aqui de corpo e alma e espírito. Diante de Deus, eu estou na fila da mudança. Todo dia eu digo para Deus: por que eu esperei 33 anos para te conhecer? Por que tanto tempo no mundo? Por que tanto tempo alimentando a minha carne? Por que tanto tempo fazendo o inimigo sorrir e dizer assim: essa daqui vai mais eu? Mas o Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Então primeiro eu tinha que conhecer o mundo, para depois que eu conhecesse a Cristo não querer voltar para o mundo. Todos os dias eu peço a Deus: me ensine a me manter de pé como intercessora e sendo instrumento nas tuas mãos. Amém. Deus falou com você? Que as palmas louvam o Rei da Glória.